Nesse vídeo eu vou te mostrar como o seu humor afeta no momento de você realizar uma tarefa. Eu vou te falar como que é o humor de um procrastinador, como é o humor de um realizador, como que você pode transformar o seu humor, passar do humor procrastinador para o humor realizador, e também vou te falar como que isso acontece no nosso cérebro a partir dos neurotransmissores que estão envolvidos nesse processo de realizar uma tarefa ou não. Então vamos lá. É muito importante entender que tudo que nós vamos fazer, toda vez que a gente se defronta com uma tarefa, isso causa um aspecto emocional que vai fazer com que eu decida entre executar aquela tarefa ou não executar aquela tarefa. Aliás, eu tenho um vídeo, uma aula aqui nesse canal onde eu te mostro quais são as 3 etapas comportamentais da criação de qualquer hábito, tá? Ele vai aparecer aqui para você e você pode assistir depois para entender como que as nossas emoções elas interferem na criação de um hábito, ou seja, como que no momento em que eu vou me comportar, vou realizar uma tarefa, como é importante entender e até conseguir manipular de certa forma, de maneira racional, as nossas emoções para que eu não procrastine, certo? Então vamos lá, vamos primeiro falar do nível de humor. Quais são os neurotransmissores que estão envolvidos no nosso nível de humor? Basicamente são 3 aqui: a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. De maneira bem resumida, a dopamina é um neurotransmissor que está ligado às recompensas. Quando você realiza uma tarefa, como você planeja a sua semana, vai lá, realiza uma tarefa, dá um checklist lá na sua tarefa, e quando você se sente motivado, quando você sente aquele prazer de dar o checklist, é a dopamina que está sendo liberada no seu cérebro. Então a dopamina está ligada à recompensa, está ligada ao prazer, à motivação de realizar uma tarefa. A serotonina é o que traz a sensação de bem-estar. Então quando eu vou lá, realizo a minha tarefa, faço aquilo que tem que ser feito, eu me sinto bem. Só que a serotonina ela vai atuar e ela vai existir também quando eu procrastino uma tarefa. Quando eu deixo de fazer algo e vou buscar prazer imediato, vou buscar coisas que me distraem, a serotonina ela também é liberada. Então é o hormônio, é o neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar, e nós vamos ter que entender bem qual é a função dela aqui no nosso humor quando a gente vai realizar uma tarefa, tá? E a noradrenalina, eu gosto de colocar ela aqui, ela traz a sensação de medo, só que é um medo bom, tá? Ela pode ser, na verdade, um medo bom, ou em excesso ela pode levar a gente a fugir daquela tarefa, a se distrair, a procrastinar. Quando eu sinto o medo na medida certa, é interessante, tá? Poxa, eu olho para minha tarefa e eu falo, será que eu vou dar conta de fazer o que eu preciso fazer, o que eu programei para hoje? Então eu sinto aquele medo e a minha ação, se eu sou uma pessoa realizadora, é eu me distrair menos no dia, é eu colocar energia naquilo que é importante, é eu buscar mecanismos e ferramentas para que eu consiga executar e realizar aquilo que precisa ser feito. Ou seja, o medo, a sensação de medo aqui, a noradrenalina, ela me deixa mais alerta, ela me deixa mais atento, ela me deixa mais focado, ok? Então, o que nós vamos entender aqui? Tanto a dopamina, quanto a serotonina, quanto a noradrenalina, tem um lado bom e tem um lado ruim. Todo excesso esconde uma falta, ou seja, dopamina em excesso, serotonina em excesso e noradrenalina em excesso vai me trazer também níveis de humor que não são os adequados para que eu realize as minhas tarefas. Então o que a gente precisa fazer aqui é entender como que eu posso dosar, como que eu posso equalizar esses neurotransmissores, equalizar essa minha energia interna para que eu não seja um procrastinador e sim um realizador. E para isso, para eu te explicar essa diferença entre procrastinador e realizador, eu coloquei aqui, eu fiz aqui um índice de humor, tá? Então toda vez que a gente vê um formatinho aqui, é verde, quer dizer que o humor ele está
alto, eu estou de bom humor. Os meus níveis de dopamina, de noradrenalina e serotonina, eles estão equalizados, eles estão a favor da realização daquela tarefa. Quando tiver amarelinho aqui, o nosso losango, né, a nossa pipa aqui, quer dizer que o humor ele está neutro. Né? Eu estou naquele modo de transição, vocês vão perceber, entre o mau humor e o bom humor. Eu estou no humor neutro, tá tudo certo, tá tudo bem, beleza, tá tudo tranquilo ali. Tá? Eu não estou nem tão motivado e também não estou mal-humorado. E o mau humor, né, o baixo humor, ele vem, né, da cor vermelha. Quando o meu losango ele for vermelho aqui, eu estou de mau humor. Ou seja, né, eu estou pouco motivado, o nível de recompensa daquela tarefa que eu estou enxergando é muito baixo, ou eu estou me sentindo muito estressado, muito ansioso, meu nível de noradrenalina está muito alto e o meu nível de serotonina está muito baixo. Eu estou de baixo humor e eu não estou me sentindo bem com nada, ok? Então vamos entender isso aí para ficar mais claro e eu vou explicando para você com mais detalhes isso daqui. O que vai acontecer é o seguinte, o primeiro ponto, ele vai acontecer quando eu olho para a minha lista de tarefas. Então vamos imaginar que aqui, tanto o que nós estamos chamando, né, de procrastinador quanto de realizador, ele tem minimamente ali uma lista de tarefas. Ele sabe o que precisa ser feito no dia, ele anotou no papel ou ele está guardando na cabeça aquilo que precisa se fazer. E aí quando ele olha para a lista de tarefas dele e ele vê toda aquela demanda do dia, vamos pensar, lá no começo do dia eu cheguei e falei assim, poxa, espera aí, o que eu preciso fazer agora? Eu olho para a minha lista de tarefas, eu fico buscando na minha mente, o que eu preciso fazer? O que vai acontecer em nível de humor? Em nível de humor, o que vai acontecer é que quando eu olho para uma tarefa que eu preciso fazer, o meu humor ele vai baixar. Eu vou falar assim, poxa, eu preciso fazer isso. Então eu não vou me sentir recompensado, porque eu nem comecei a fazer. Aquilo exige esforço. O meu cérebro ele vai ficar fazendo uma conta. Ele vai olhar e falar assim, bom, qual é a recompensa que eu tenho se eu fizer aquilo e qual é o nível de esforço que eu preciso para cumprir aquela tarefa. De qualquer forma, enquanto ele faz esta conta, enquanto ele decide se vale a pena ou não fazer aquela tarefa, o meu humor ele vai abaixar de qualquer jeito. O que acontece com o procrastinador? O procrastinador, quando ele se depara nesta situação, tá? Quando ele se depara nessa situação de olhar para a lista de tarefas, uma pessoa que ela é procrastinadora, ela vai escolher uma tarefa fácil. Ela vai escolher uma tarefa fácil, por quê? Porque, vamos lembrar, procrastinar é adiar uma tarefa que me causa desconforto. Procrastinar é adiar uma tarefa que me causa ansiedade. E eu me sinto ansioso, eu me sinto desconfortável olhando para aquela minha lista de tarefas e por isso eu vou procrastinar ela. Eu vou adiar aquelas tarefas. E como é que eu adio? Me ocupando de pequenas coisas, me ocupando de escolhas fáceis. E a nível de humor, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu humor ele melhora rapidamente. Porque eu saio de uma situação de olhar para uma lista de tarefas que está me causando estresse, que está me causando desconforto, para me sentir produtivo ali. Eu estou fazendo algumas coisas, só que eu estou fazendo coisas fáceis, eu estou fazendo coisas rápidas, eu estou fazendo coisas úteis. Às vezes eu vou falar assim, não, eu vou só ali tomar mais um cafezinho para me preparar e depois eu volto. Eu vou só dar mais uma olhadinha lá no grupo, vou responder mais algumas pessoas e depois eu venho e faço aquilo que é importante. Só que eu tô, de maneira talvez inconsciente em alguns casos, ou até conscientemente, eu tô adiando aquilo que é importante e eu tô me ocupando de tarefas fáceis. Isso vai me trazer uma sensação de bem-estar momentânea e eu me sinto até motivado. Porque eu pego, começo a dar checklist ali num monte de pequenas coisas. Pô, fiz isso. Olha só como eu tô produtivo. Olha só como eu tô fazendo muitas coisas. Só que isso, pro nosso cérebro, não é real. O meu cérebro, ele tá se sentindo motivado. Tem dopamina ali. O meu cérebro, ele tem um baixo nível de noradrenalina, porque essas tarefas fáceis, elas não estão exigindo esforço cognitivo, esforço físico muitas vezes. E eu estou me sentindo bem. Só que como eu procrastinei, como eu não estou fazendo nada que é importante, como eu estou adiando as tarefas que me causam desconforto,
e são essas tarefas que me causam desconforto, que vão me levar para um nível de evolução, o que vai acontecer na próxima etapa é que eu começo a me questionar. Eu falo, poxa, mas será que eu deveria ter adiado aquela conversa difícil que eu tinha que ter? Será que eu não devia lá atrás ter começado a fazer aquele relatório? Será que eu não devia ter enfrentado aquela tarefa de vez e já ter tirado ela da frente? Eu começo a me questionar. E aí quando eu começo a me questionar, esse meu bom humor, o meu nível alto de serotonina, de dopamina, ele começa a diminuir e começa a aumentar o meu nível de noradrenalina. Ou seja, eu estava num alto humor e eu começo a diminuir o meu humor, passando por um humor neutro. E aí esse meu questionamento, ele vai me trazer uma sensação de culpa. Eu termino o dia, acontece muito isso com o procrastinador. O procrastinador, ele termina o dia com um sentimento de culpa muito grande. Ele fala, pô, eu devia ter feito aquilo. Eu sabia que eu devia ter feito aquilo que era importante. Eu sabia que eu devia ter feito aquilo que estava planejado. Então ele termina o dia num baixo humor. Por quê? Porque ele sabe que ele não fez aquilo que ele deveria fazer. E ele termina com um sentimento de culpa. E o que vai acontecer muitas vezes é que esse ciclo ele vai se retroalimentar. O sentimento de culpa faz ele escolher uma tarefa fácil para ele se sentir bem de novo. Ele se questiona e vai. E aí a gente entra num ciclo da procrastinação. Então, o que acontece? Vamos entender aqui. O procrastinador, então, a hora que ele enxerga, a hora que ele olha para a lista de tarefas, entenda que esse papel aqui, esse momento, é um momento muito importante. É na hora que eu tomo a decisão. E o que está acontecendo aqui? O procrastinador, ele adia a tarefa que causa desconforto. Ele adia essa tarefa que causa desconforto. Então, ele vai escolher coisas fáceis. Ele vai escolher aquilo que não vai levar ele para evolução, mas que vai trazer um prazer imediato. Agora, como é o humor de um realizador? Como é o humor de uma pessoa? Vamos entender o que é um realizador aqui. Realizador é aquela pessoa que olha para a sua lista de tarefas e que ela vai olhar, planejar e que ela vai buscar construir ali uma produtividade dentro do dia dela. Que ela sabe que ela tem que enfrentar tarefas difíceis, que ela vai buscar maneiras para ser produtivo, para ser uma pessoa realizadora. Só que o que vai acontecer que é muito importante, que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba o seguinte: o humor, quando o realizador olha para uma lista de tarefas, olha para tudo aquilo que precisa fazer, o humor também cai. O humor também é um humor baixo, ó, vermelhinho, humor baixo. O realizador, ele não vai sentir, nossa, uau, extremamente motivado, tem um monte de coisa para fazer. Te falam isso? É mentira. Todo mundo, quando vai olhar para uma lista de tarefas, quando vai começar um dia, quando vai enfrentar as tarefas mais importantes, quando vai enfrentar tarefas, vão se sentir desconfortável. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele busca prazer, conforto e segurança. Ele quer tranquilidade, ele quer calmaria. E não existe calmaria o tempo inteiro. E aí eu olho e falo, cara, eu tenho tudo aquilo para fazer durante o meu dia. O meu humor, ele vai cair. O meu nível de noradrenalina vai aumentar, eu não vou me sentir tão motivado, porque eu falo, pô, será que eu vou dar conta daquilo? Só que qual que é a grande diferença? A grande diferença entre o procrastinador e o realizador está aqui. Enquanto o procrastinador, ele escolhe uma tarefa fácil, o realizador, ele olha para a tarefa, ele sente o humor dele baixar e ele vai escolher uma tarefa prioritária. Isso que é TP. TP, tarefa prioritária. Ele fala assim, bom, já que eu tenho que enfrentar, já que eu tenho que fazer, já que eu tenho que dar conta de realizar aquilo que é importante, eu vou fazer aquilo que é prioridade. E ele vai entrar na tarefa. Só que o que acontece é, ele entra na tarefa com o humor lá embaixo. Aqui que está o grande ponto. Eu vou dizer para vocês já 2 maneiras de você aprender a fazer isso, de você treinar a fazer isso. Em vez de você procrastinar e procurar
coisas fáceis e coisas pequenas, você vai aprender a tô mal-humorado, beleza, não queria fazer isso, mas eu vou seguir o plano, eu vou seguir o meu planejamento. Está planejado, eu preciso cumprir essas tarefas. E essas tarefas, elas são tarefas importantes. Então, eu escolho uma tarefa prioritária, mesmo com o meu humor estando lá embaixo, mesmo como eu não enxergando claramente a recompensa, mesmo quando eu não me sentindo bem, me sentindo desconfortável com aquilo, eu estando mais alerta, meu nível de noradrenalina está mais alto, eu começo a fazer. E aí, a hora que eu começo a fazer, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu percebo que eu fiz certo. O realizador, ele percebe que fez certo. Quem nunca, hein? Quem nunca não queria ir treinar, foi treinar e fala, cara, ainda bem que eu vim. Eu não queria ler, ainda bem que eu comecei a ler. Eu não queria estudar, ainda bem que eu comecei a estudar. Não é? Acontece muitas vezes. E é este ponto que você está quando acontece isso. Cara, eu tô cansado, acho que eu não vou pra academia não. E a hora que você vê, você tá lá na academia fazendo atividade física, e você fala, ainda bem que eu vim. Nesse momento que você pensa, ainda bem que eu vim, o seu sentimento, ele começa a aumentar. Ele começa a aumentar. E você fala, pô, bacana, ainda bem que eu tô fazendo isso daqui. Percebe que você não dá um salto do humor baixo para o humor alto. Não, você faz uma transição. Repara que a diferença aqui, que é algo muito interessante, aqui o humor neutro, ele é uma queda para o procrastinador. O humor neutro para o realizador é um salto. Um salto para onde? Um salto para o sentimento de dever cumprido. Depois que ele faz aquelas tarefas, depois que ele faz aquilo que é importante, depois que ele faz aquilo que está planejado, o sentimento do final do dia é um sentimento de dever cumprido. E aí sim, aqui na hora certa, ele tem níveis altos de dopamina que vão fazer com que ele se sinta recompensado por ter feito aquilo que ele planejou. E aí, se ele se sente recompensado por ter feito aquilo que ele planejou, lá na aula sobre hábitos eu ensinei isso, se você sente a recompensa, você vai repetir aquele ato. Ou seja, na próxima vez que você olhar para a sua lista de tarefas, você vai começar pelas suas prioridades, você não vai procrastinar, porque o seu cérebro vai fazer isso com você, ele vai ajudar você a ligar essa neuroquímica da produtividade e não a neuroquímica da procrastinação, tá? Então, você não termina o dia se sentindo culpado, você termina o dia se sentindo recompensado, você termina o seu dia com uma sensação de bem-estar lá em cima, seu nível de serotonina, e aí o seu sono vai ser melhor, o seu nível de alimentação vai ser melhor, o seu humor para se relacionar com as pessoas da sua casa, com as pessoas que são importantes para você, vai ser muito melhor, e é isso que você quer. E aí, aonde que está a diferença? Vamos entender de novo. A diferença está aqui. A diferença está no momento da decisão. O realizador, gente, o que acontece com o realizador? O procrastinador, ele adia a tarefa que causa desconforto. O realizador faz o que está planejado. Cara, o realizador, ele faz o que está planejado. O realizador, ele tem o planejamento dele feito. O realizador está tudo ali, bonitinho, planejado, e ele vai executar aquilo que está planejado. Ele não vai ficar adiando, ele não vai ficar procrastinando. E aí, como que você pode transformar, então, o seu humor de procrastinador para realizador? Eu trouxe aqui 2 pequenas sugestões para você, tá? Como transformar o seu humor? Primeiro, ressignificando. Ressignifica o que é planejamento. Aqui não é planejando, não. Ressignificando o que é o planejamento. Ressignifica o que é o planejamento. Tem muita gente que fala assim, pô, Jorge, eu não gosto de planejar a semana, eu gosto de planejar só o meu dia, eu gosto só de ter uma listinha de tarefas simples. Ressignifica isso. Entenda que isso vai ser amargo no início, porque você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender metodologia, você vai ter que aprender técnica. Só que você
trabalha com este amargo no início para que no final fique doce. Peguei uma metáfora aqui que acho que fica interessante. A produtividade, ela é amarga no início e doce no final, porque você vai entrar num ciclo de realização, num ciclo de produtividade, e aquilo vai se tornar consistente para você. E ao invés de você terminar os seus dias com sentimento de culpa, você vai terminar os seus dias com sentimento de dever cumprido. É isso que você tem que fazer. E um outro ponto, na prática agora, né? Porque a ressignificação ela é feita dia a dia. Vai trabalhando isso, entendendo que é importante você planejar a sua semana. E o segundo ponto é diminuir a complexidade da tarefa. Porque diminuindo a complexidade da tarefa, o que vai acontecer? Você vai diminuir a ansiedade, você vai diminuir o desconforto. E se você diminuir a ansiedade e o desconforto, é mais fácil você entrar na tarefa. É mais fácil, até coloquei aqui, ó, aumenta a liberação do bom humor. Você se sente mais recompensado por fazer aquilo, você se sente mais motivado, você se sente mais... o bem-estar é maior, se sente bem, fala, cara, beleza, ó, eu tô conseguindo fazer aquilo que é importante para mim, eu tô conseguindo cumprir aquilo que eu planejei. E se você ainda não tem esse hábito, diminui a complexidade, faz pequenas coisas, tenha uma agenda funcional, tenha uma lista de tarefas eficiente para que você comece esse movimento de planejamento, ok? E se você quer ter este passo a passo, é só você virar meu aluno ou minha aluna no DNA Produtivo, onde eu vou te ensinar do zero até você ter ali um passo a passo, para você se tornar um realizador, para você sair, né, isso que eu ia dizer, para você sair de um pensamento e de uma ideia procrastinadora para se tornar uma pessoa realizadora, beleza? É isso daí, não se esqueça, curta aqui esse vídeo, manda para mais pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal e deixa um comentário. Você gostou desse vídeo? O que mais que você gostaria de ver aqui nesse canal? Que eu vou estar aqui sempre, toda semana, trazendo para vocês vídeos, aulas, né? Falando sobre como combater a procrastinação, como melhorar a gestão do tempo. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.